Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Marlos. Eu estou gravando esse vídeo para poder dar continuidade no nosso conteúdo, já que em função dos feriados que nós estamos tendo, nós seremos bastante prejudicados se a gente não conseguir dar andamento nessa matéria, né? Bom, na aula passada eu tinha explicado para vocês o comando do while, né? E a gente chegou a fazer um exercício. Eu vou hoje explicar mais um exercício do comando do while. Vou explicar também a estrutura de repetição for, né? Também vou explicar um exercício usando a estrutura do for, né? E aí, com base nisso, vocês terão condição de fazer a lista que eu vou passar para vocês, tá? Lembrando que vocês têm que me entregar até a próxima aula, né, no dia 7, os arquivos .c, com as tentativas, né, daquilo que vocês conseguirem fazer, mas é muito importante que vocês se empenhem, já que o restante do conteúdo, ele depende fortemente de estrutura de repetição, né, a nossa próxima matéria vai ser sobre vetores e matrizes, e não tem como a gente trabalhar com isso se os conceitos de repetição, de estrutura de repetição, não estiverem sólidos, tá? É muito importante que vocês tragam as dúvidas para a nossa próxima aula. Bom, então, só recapitulando, né, na aula passada a gente viu o comando do while, né, ele era um comando de repetição que garantia a primeira execução, né, daquilo que estava sendo repetido, né, a condição ela é sempre avaliada no final da repetição, ao contrário do comando while normal, que você tinha a condição sendo avaliada no início, certo? E o efeito prático disso é que você, com o comando do while, sempre garante a primeira repetição, né, a primeira execução sempre é garantida, né, e isso também afeta, né, aos valores, afeta os valores que você terá computado ou exibido no final da repetição, e aí a gente demonstrou com esse exemplo aqui, né, da impressão, né, dos 10 primeiros valores, né, na verdade, dos 10 primeiros valores. Então, aqui, se você simular a execução desse trecho aqui do quadradinho, né, você vai ver que o count começa com 0, ele entra, incrementa 1 nesse count, né, através desse primeiro comando dentro da repetição, imprime esse 1 e verifica, né, 1 é menor do que 10, verdadeiro ou falso? No caso, isso é verdadeiro, então ele volta, né, e incrementa novamente o count, passa a ser 2, e imprime 2, né? Então, se a gente continuar nesse processo, né, a gente vai ver que a hora que ele chegar no 9, né, o count vamos admitir que o count está com 9, ele está voltando aqui, e aí ele pega e faz count, recebe, count mais 1. Então, no caso, o count que estava com o valor 9 armazenado, passa a ser 10. Ele vai imprimir esse 10 e depois é que ele vai verificar se 10 é menor do que 10. Né? Então, nessa verificação, ele vai constatar que isso é falso e não vai voltar para fazer uma nova repetição, né? Ele vai continuar a partir desse ponto. Bom, então aí a gente fez o programinha das transações, se eu não me engano, né? E eu vou explicar agora, né, o programa do maior e menor, usando do while, né? Então, o que o enunciado diz é o seguinte: escreva um programa que lê um conjunto de n números inteiros não nulos e mostre qual foi o maior e o menor valor fornecido. Use o valor 0 para encerrar o programa. Observação: o usuário não deverá informar a priori o valor de n do programa, né? Então, como é que é para esse programa funcionar no final das contas? Você vai permitir que o usuário fique informando valores, certo? Valores inteiros, né? E a partir do momento que ele apertar o 0, o programa vai mostrar para ele qual foi o maior e qual foi o menor número daquela sequência que ele digitou. Mas você não sabe, a priori, quantos números o usuário vai digitar. Então, ele pode digitar 5 e apertar o número 0, né, 5 valores e apertar o número 0, depois para encerrar. Ou ele pode inserir uma sequência de 100 valores e apertar o 0 para encerrar. Enfim, é ele que vai determinar isso na hora da execução, né? Então, seu código tem que funcionar dessa forma, tá? Então, olhando aqui para o código, gente, eu já tenho ele aqui pronto, né?
você vai precisar de, pelo menos, uma variável para guardar o valor maior, né? Outra para guardar o valor menor, e uma terceira para armazenar o valor que está sendo informado a cada momento, né? Inicialmente, eu peço para o usuário me informar o primeiro valor, ou 0 para encerrar. E com o scanf, eu recebo esse valor e armazeno na variável valor, né? Bom, aí na sequência, eu faço o maior receber valor e o menor também receber valor. Por que isso, né? Por que eu tenho que fazer essa atribuição aqui no início? Porque eu não sei quantos valores o usuário vai informar. Ele pode me inserir um único valor, né, e em seguida apertar o 0. Se ele me fizer isso durante a execução, né, qual que tem que ser o maior e o menor valor? Justamente o valor que ele informou antes do 0, né, o único valor que ele informou. Então, vamos supor que o usuário batesse lá 15, né? Esse 15 seria o maior e o menor, né? Então, no caso de ser um único valor, é importante que a gente já esteja com isso definido, né? Mas não é só isso. A gente tem uma outra preocupação, né? Imagina que o usuário vai informar uma sequência de, sei lá, 10 valores, né, para você distintos. E você vai ter que comparar, né, qual que é o menor e qual que é o maior à medida que você vai recebendo, certo? Então, pessoal, a gente tem que ter uma base de comparação, né? Porque, ok, quando ele informar o primeiro valor, a gente só vai ter aquele, mas a partir do segundo, né, a gente tem que comparar os valores que o usuário está informando com alguma coisa, né? E quem que é essa base de comparação? É justamente o primeiro valor que o usuário informa, né? Então, ele começa definindo maior e menor, né, como sendo o primeiro valor que o usuário informou, justamente para que ele seja a base de comparação, né, para que você possa, na sequência, ter como comparar o próximo valor e assim sucessivamente. Bom, aí, logo em seguida, eu fiz esse if aqui, né, verificando se maior é igual a 0 e menor é igual a 0. Por que eu fiz esse if? Pelo seguinte, se o usuário de cara, né, ao invés de me informar um valor que não seja 0, me informe o 0, ele vai estar me dando um comando para encerrar o programa, né, foi o que eu falei para ele aqui no printf anterior, sem ter informado valor nenhum, né. Então, quando eu verifico que maior é igual a 0 e menor é igual a 0, significa que o primeiro valor que o usuário me informou foi 0, né? Tanto é que a gente atribui esse 0 no maior e no menor aqui, né? Então, se ele verificar que maior é igual a 0 e menor é igual a 0, né, de cara ele já pode dar uma mensagem, nenhum valor válido foi informado, ok? Agora, caso contrário, caso ele me forneça um número que não é 0, né, aí sim, eu vou entrar no else, e nesse else eu vou ter uma estrutura de repetição, né, no caso do tipo do while. Então, nesse do while, né, eu vou ter que repetir algumas coisas, né. A primeira coisa é a comparação, né, eu estou com um valor na mão, eu tenho que comparar ele, né, a cada repetição, se ele é maior do que o meu maior atual e se ele é menor do que o meu menor atual, certo? Então, se o valor que eu tenho em mãos for maior, né, do que o meu valor maior atual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o meu maior atual pelo valor que eu tenho em mãos, né? Então, isso aqui pode acontecer, né? Agora, se isso não for verdade, né, e aí eu vou cair no else, eu vou verificar, né, se o meu valor é menor do que o meu menor atual, certo? Se isso for verdade, ele tem que atualizar o menor atual com o valor que ele tem em mãos, certo? Bom, então essas duas comparações, pessoal, elas são as comparações que me garantem a cada repetição, né, se eu tenho atualizado o meu maior e o meu menor atual, certo? Feito essas verificações, eu posso já prosseguir, né, pedindo para o usuário me informar o próximo valor, que é o que eu fiz aqui, né, um printf, informe o próximo valor, ou 0 para encerrar, e em seguida leio esse valor novamente. Li esse valor, eu venho aqui no while e verifico se ele é diferente de 0.
Se ele for diferente de 0, se isso for verdade, eu vou voltar e vou começar a comparação de novo, né? Então, eu vou ficar nessa sequência, certo? De repetições até o usuário me informar um 0 aqui. A hora que ele informar um 0 no scanf, na sequência, ele vai ver que isso é falso e vai sair da minha repetição, certo? Saiu da repetição, o que ele tem que fazer? Ele tem que me mostrar o menor valor que está registrado na variável menor e o maior valor que está registrado na variável maior, certo? Então, dessa forma, né, ele consegue no final atingir o objetivo, que era me mostrar o menor número na sequência e o maior número na sequência, ok? Aqui eu tenho a chave do else, fechando, certo? E o system pause. Por que é importante esse printf, né, esses dois printfs ficarem dentro do else? Porque se eu colocar ele aqui de fora, antes do system pause, né, ele sempre vai ser executado, independente se ele entrou no if ou se ele entrou no else. A questão é que se ele entrar no if, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai falar que nenhum valor válido foi informado, né, que é aquele caso especial em que o usuário começa digitando 0, e em seguida ele vai tentar executar esses printfs, me mostrando o menor e o maior, mas ele não deveria me mostrar isso quando o usuário só me informa 0 na execução. Então é por isso que eu coloquei o printf aqui dentro, porque eu só quero que ele me mostre o maior e menor quando o usuário de fato me informar um valor válido, certo? Então essa é a explicação do exercício maior e menor, tá? Exercício 4 lá do slide. Vou deixar esse exercício aí no box para vocês.